da GRH, que me deu essa oportunidade. E o que eu queria mostrar para vocês hoje, eu vou eliminar um pouquinho aquela questão filosófica, conceitual de liderança que todo mundo já está cansado de ouvir. A partir de uma experiência muito pessoal, eu vou contar aqui um fato, não é uma história, é um fato que aconteceu comigo há uns meses atrás, que fez com que eu resgatasse uma série de coisas que ao longo da minha vida eu deixei passar. E caí numa armadilha onde essas coisas que eu deixei passar eram as ferramentas que eu necessitava para poder encarar o que estava para vir. Eu estava num ambiente muito, muito, muito frio. Vocês não podem imaginar quanto frio. Não havia nenhuma luz ali. E uma coisa que me deixava assim atemorizado era a altura do silêncio. O silêncio era tão intenso que me apavorava. E eu não conseguia ver nada, nada. Só sentia aquele frio gelado, gelado, gelado. E o som do silêncio, e de repente eu me vi encorajado a usar todas as minhas armaduras conquistadas ao longo de todos os meus anos para tentar resolver aquela situação que para mim era extremamente angustiante, e eu percebi que cada vez que eu tentava usar as minhas armaduras conhecidas, o frio aumentava de intensidade, e a escuridão era mais do que total e o som avassalador. Até que chegou um determinado momento que eu já sem forças, eu me entreguei. Quando eu me entreguei, eu escutei algo no fundo da minha alma, como se eu estivesse ouvindo vocês, que disse para mim o seguinte: quem disse que você está sozinha? Naquele momento, alguma coisa aconteceu quando eu vi aquela voz. Me lembro dela até hoje. Quem disse que você está só? Quando eu olhei para frente, duas portas se abriram. Apareceram. Uma estava escrito confie. A outra parecia ser mais linda, mas aquela palavra confie me tocou fundo e eu optei por ela. E quando eu optei por ela, logo em seguida eu senti uma coisa muito forte em meu coração, que desistir não é a opção. Desistir não é a nossa opção. Eu não vou falar da outra porta, porque vocês já podem imaginar o que era. Graças a essa voz, eu não entrei por aquela porta, mas fiquei muito perto de abri-la. E a partir daí, eu tive uma série de experiências que eu achei que não seria justo ficar comigo mesmo. E essas experiências fez com que eu revisse uma série de coisas na minha vida, pessoal, familiar, empresarial, social, porque eu percebi que eu estava muito desconectado. Desconectado comigo, desconectado com a vida e desconectado com Deus. E aí começa o que eu quero mostrar para vocês, que eu dei o nome de Despertar de um Novo Líder, a gênese da nova cultura. E eu vou buscar aqui ser sucinto, porque eu quero aprender também com vocês, quero deixar um espaço para a gente poder conversar, trocar informação entre nós, porque tem respostas ainda que eu não encontrei. Quem sabe, ouvindo, vocês me ajudam a encontrar. E isso que estava comigo também pode ajudar vocês em determinado momento. Porque nós temos uma coisa em comum, né? Nós somos gente. E a primeira coisa, assim, que eu gostaria de fazer vocês refletirem é sobre essa frase. Não somos o que verdadeiramente somos. Retiraram nossas vendas
deixamos de nos ver e ser como realmente somos. Eu gostaria que vocês guardassem essa frase, porque até o final tenho absoluta convicção que a gente vai saber o que somos. Agora, para a gente saber o que somos, a gente precisa estar atento a 3 condições básicas, que foi isso que, quando eu me dispus das minhas couraças, eu me deparei. A primeira coisa é a verdade, aceitar a verdade. Ela dói pra caramba, a verdade. Como eu costumo dizer, a verdade dói, a dúvida corrói e o auto-engano destrói. A outra questão é a coragem. Não adianta você ter vontade e não ter coragem de dar um passo. Porque uma coisa que eu aprendi é a dor que você evita é a dor que te cura. E você tem que ter coragem para enfrentá-la. Mas as coisas não acontecem quando você quer. Por isso você tem que ter resiliência, paciência, aguardar. Porque tudo acontece no seu tempo. Então essas 3 coisas são magníficas e pertencem a todos nós, mas principalmente àqueles que querem se libertar. E nessa eu busquei ler, busquei aprender, conhecer e encontrei muitas respostas na física quântica. E ela me mostrou uma coisa que é uma questão de fé. Passado, presente e futuro é uma coisa só. Você não tem primazia sobre o seu destino. Já está escrito, já está tudo definido. Por isso que eu costumo dizer que quando você planeja, Deus ri. Porque já está tudo escrito, tudo definido. O passado, o presente e o futuro. No passado estão as nossas experiências, as nossas crenças, que nos levam a melhorar o presente. Para quê? Para realizar os nossos sonhos que estão lá na frente. E tudo é uma questão de fé, de saber realmente a nossa origem. A nossa gênese, ela é pura energia. É ela que nos move. E é dela que está contido o que eu chamo de inner ring, o outro eu. É pura energia. Todos nós temos um outro eu. Esse outro eu, ele foi muito abafado, porque nós vivemos no mundo físico. E no mundo físico aflora um outro anel que eu chamo de outer ring. É o eu consciente, é aquilo que, como nós estamos aqui. Nós estamos sob domínio do eu consciente, mas nós todos temos um outer ring, um outro eu. Essa é a nossa gênese, essa é a nossa origem. Ela é puramente energia. Deem o nome que vocês quiserem. Espiritual, alma. Aliás, hoje a física já mostra esse outro lado. A física quântica mostra esse outro lado. E a gente aprendeu que nós não nascemos humanos. Aprendemos a ser humanos. O título humano é desse mundo, mas não da nossa realidade. Nossa realidade é muito maior que isso, né? E o eu consciente, como que ele forma? Como que ele aparece? Ele surge do inner ring. Ele surge da alma. E quando nós estamos aqui, nós aprendemos a viver no outer ring. É aqui que estão as nossas experiências, é aqui que estão as nossas crenças, e a partir das crenças a gente age para o quê? Para atingir os nossos propósitos. É o resultado, os nossos sonhos. Então aí, eu faço uma pergunta para vocês. A gente vive. E o que é bem? O que é bem para vocês? Eu gostaria que vocês pensassem
O quanto de bem você viveu até hoje em plenitude. Bem é realizar o certo e sentir-se em plenitude. Quanto tempo vocês se sentiram em plenitude ao longo da vida de vocês? E o que é mal? São dois conceitos bem pessoais. E o quanto você tem que ir ralar na tua vida, no outer ring, para chegar à conclusão de que, às vezes, com todo esforço, você agiu errado. A felicidade, o bem é plenitude, o mal, ele é conquistado sim, mas junto dele traz o disfarce, o auto-engano, o blefe, a mentira, a dor, a saudade, o arrependimento e assim por diante. Mas ele faz parte da nossa vida. E tem um número que eu gostaria de ver, mostrar para vocês, esse 99,9/01. Por maior que seja o mal na sua vida, 99% de toda a tua existência foi dominada pelo mal. No final, tem o 0,1. É indelegável. 0,1 é do bem. 0,1 é do amor. Eu aprendi que nessa vida é amor e verdade. Eu estava muito distante disso. Então, não faz parte da nossa natureza do 0,1 desistir. O 99,9 quer que você desista. Não desista. Quem disse que você está sozinha? E eu quero fazer para vocês algumas perguntas. Eu gostaria que vocês anotassem, aí vocês não vão falar. Só anotassem, mas vocês vão ter tempo para responder. Tudo bem? Faz parte do nosso show. Gostaria que vocês pensassem o seguinte. Pense no seu propósito-chave. Você vai ter 10 segundos. Anotou seu propósito-chave? Vamos lá. Próxima questão. 4 segundos você vai ter agora para responder isso. Sinta-se atingindo o seu propósito-chave. Opa! Sinta-se atingindo o seu propósito-chave. Anote aí. Que sensação isso te traz? Outra pergunta. Não atingindo o seu propósito-chave. Anote aí. Não atingiu. O que é que você sente? Agora, diante dele, você está mais orientado para o sucesso ou fracasso? Anota aí. Eu queria fazer uma pergunta, então, agora, para finalizar isso. Sabemos, pensamos no nosso resultado-chave, sentimos o quanto a gente alcançando como a gente sente, não alcançando como a gente sente, e se estamos orientados para o fracasso ou para o sucesso. A pergunta é, quanto tempo agora você levará para atingir o seu propósito-chave nessa vida? Pense nisso. Eu tenho certeza que será maior do que 10 segundos, não será? Perceba que quando eu falei, pense no seu propósito-chave, vocês tiveram 10 segundos, vocês viram o seu propósito-chave. Numa fração de segundos. Mas quando eu faço essa pergunta, quanto tempo você vai levar para atingir esse propósito-chave? Algumas pessoas, uma semana, um ano, 10 anos, uma vida. O pensamento está no inner ring, ele está com você, ele se mantém. Mas quando você vive o outer ring, ele vai se transformando e você não se dá conta. Mas um dia ele te pega. Se você foge da verdade agora, um dia ela te pega lá na frente.
Então, a força do pensamento é extremamente rápida. A execução é tardia. Ela leva tempo. E aí, as duas dimensões, tempo e espaço, que nos orientamos como ser humano, a gente percebe hoje que está o quê? Cada vez mais se encurtando. Nós não temos hoje quase que nada. Tempo e espaço é a mesma coisa. Estamos aqui, tem gente, inclusive, de fora do país, vendo essa live. E nesse momento, independentemente de fuso horário, quando isso era possível até uns anos atrás? Vocês inovaram uma forma de manter ainda o compartilhamento do conhecimento. Olha aí, as lives, o web talk, e assim por diante vai. Mas nunca tão ágil quanto o pensamento. O pensamento é energia pura. E é com essa bagaça que a gente tem que enfrentar uma realidade. Essa aqui. Ela já afetou a sua geração, a geração de seus filhos, netos e bisnetos. Em breve surgirá sim a vacina que acabará com o medo e a insegurança da infecção pelo vírus. Mas as consequências dessa doença permanecerão em nossas vidas por pelo menos um século. Devido ao isolamento, as empresas já perceberam que não precisam mais de grandes escritórios, que as pessoas podem trabalhar de casa. Então, para que gastar milhões em aluguéis caríssimos nas principais metrópoles do mundo? Com o home office, as pessoas perceberam também que podem trabalhar de qualquer lugar. Com isso, buscarão morar em cidades que oferecem mais qualidade de vida do que as grandes metrópoles oferecem hoje. Cidades mais seguras, menos poluídas. E isso afetará também o mercado imobiliário residencial. Empresas que gastavam fortunas com passagens aéreas, hospedagem, alimentação e translado para fazer uma simples reunião, perceberam que pelo menos metade dessas viagens se tornaram obsoletas, desnecessárias, pois as reuniões podem serem feitas sem sair de casa, impactando assim todo o setor. Companhias aéreas, os aeroportos, as lojas de aeroportos, hotéis, translado, bares e restaurantes. Artistas já perceberam que através das lives conseguem atingir um público 10, 20, 30, 100 vezes maior a um custo infinitamente menor. E o melhor, de graça para quem está assistindo. Imediatamente, as grandes empresas patrocinadoras enxergaram a oportunidade de levarem a sua marca para esse público, patrocinando esses eventos e tornando o negócio extremamente viável. Com as pessoas trabalhando em casa, diminuiu o número de veículos nas ruas, impactando não só o trânsito, como a poluição também. As grandes empresas não preocuparão em contratar talentos que estejam próximos de sua sede ou escritório. Com o home office, se você tem talento, você poderá trabalhar na Amazon, Google, Facebook, de qualquer parte do mundo. Você será encontrado onde quer que esteja. Basta ter talento. E aí, o que mais mudará? Quais serão as cenas dos próximos capítulos dessa novela chamada Covid-19, que mudarão nossas vidas para os próximos 100 anos? E aí fica essa pergunta, né? Ele colocou uma coisa fundamental nessa história toda que pode fazer a diferença entre o que era, o que é e o que vai ser. E a gente está falando do talento humano. E aí a oportunidade que se abre a nós, profissionais de recursos humanos, se estivermos despojados e libertos para encontrar o nosso outro eu. Ele vai dar a resposta. Porque do mesmo jeito que a Covid vai ficar por 100 anos, esse mal-estar que nós estamos experimentando
vai ficar para os próximos 2 anos. Um exemplo disso. No começo da pandemia e da quarentena, muita gente perdeu o emprego. Essas pessoas não vão recuperar o emprego, que deixaram a velha ordem para trás. A nova ordem agora, com toda essa questão que estamos vivendo de quarentena, de retração, a gente está ouvindo que há uma perspectiva de uma diminuição do PIB mundial em 9% se não tiver uma segunda onda. E isso já provavelmente já deve estar acontecendo na China, nos Estados Unidos, como as notícias recentemente colocaram. E o Brasil vai ter um experimento, se tudo correr bem até o final do ano, de uma retração de 9%, porque caso contrário sobe isso. Isso significa o quê? Menos dinheiro na praça. E menos dinheiro na praça, as pessoas não vão ter os seus trabalhos tradicionais mais para se apegar e para ganhar dinheiro. Vão ter que fazer outra coisa. As redes sociais, a tecnologia está mostrando como o tempo e o espaço podem ser coisa do passado. A única forma de você lidar com essa situação que vem à frente é através da educação, é através do conhecimento. Muitas pessoas vão buscar o conhecimento daquilo que lhe falta. A questão do especialista já deixou de estar presente nas nossas vidas. O pós-graduação, os doutorados, que lindo, você é especialista de andar no seco, vem o dilúvio e você morre afogado. O especialista deu lugar para a pessoa que busca a multidisciplinaridade. Não escuta, mano. Não escuta. Eu falando, não pode adiantar. Então, lógico que faz, eu tô ouvindo. Oi? Opa, a Dani. Bem-vinda, Dani. Então, a multidisciplinaridade vai fazer parte disso. E nós estamos realmente num momento de transformação. E somos todos agentes de transformação. Eu, principalmente, quantas empresas em processos de transformação organizacional eu trabalhei? Desenvolvendo executivos, desenvolvendo as pessoas, os processos. Mas pergunta, eu mesmo mudava? Hoje não. Hoje, esse negócio que está aí vai fazer com que todo mundo mude de alguma maneira, de uma forma mais prazerosa ou uma forma mais dolorosa, dependendo da maneira com que você encara essa transformação. Níveis de mudança. Por exemplo, no primeiro nível, estado de choque, paralisia. Muita gente está em estado de choque diante do Covid-19. Dessa situação. O que será de mim? O que vai acontecer? Será que eu vou morrer? Porque a morte ficou bem próxima de você. A chave do nascimento e a chave da morte não está no seu poder de decisão. Entre o nascimento e a morte, você tem um livre-arbítrio para decidir a sua vida no outer ring. E dependendo como você desenvolveu, hoje você está em estado de choque e paralisia. Mas tem aquelas pessoas que resistem ainda a mudar. Não, isso daí é coisa do passado, isso é nada. Nós já tivemos várias pandemias no mundo. Olha a gripe espanhola, nós estamos aqui. Resiste à mudança. Estão ainda saindo para fazer o seu trabalho, buscando fazer, não imaginando que ele pode estar sendo hoje o próximo da lista daqui a 14 dias. Existem pessoas com a consciência da necessidade de mudança. Opa, espera só um pouquinho, esse negócio aqui está diferente. Eu preciso atentar, preciso buscar informação. E tem aquelas que estão totalmente abertas para a mudança. No nível 1, é o alter ego. Nível 2 é o alter ego perdendo força. Nível 3 é o inner ring tomando força. E o nível 4 é o inner em pleno. Porque todos nós aqui estamos focados em buscar a nossa realização. E qual é o propósito da nossa realização? É do inner ring. O propósito, para você atingir o inner ring, é extremamente poderoso. É energia. É um propósito chave. Ele está latente, é teu. Agora, quando você tem isso, para realizá-lo, você precisa de você e do outro. Porque o que você vai pretender fazer,
o que você busca não vai depender só de você. Vai depender das interações que você vai estabelecer, da sua inteligência de se relacionar e compartilhar com as pessoas, para chegar na realização pessoal, que você vai sentir no outer ring. Mas o inner ring é puramente intuitivo. E para isso, eu preciso de um mentor. Quem é esse mentor? É o que eu chamo do despertar de um novo líder. Tudo isso para falar o seguinte: nós precisamos de um líder, mas não é esse líder que a gente conhece no outer ring. Para conhecer esse líder, há necessidade de uma profunda ação de introspecção. Para você chegar lá, é algo introspectivo, é gélido, é frio, é escuro. Você sente dor. E a gente aprendeu a se livrar da dor com os remédios. Mas lá a gente aprende que a dor que você evita é a dor que te cura. Porque é ela que vai te dar as respostas para você chegar no outer ring, que é algo profundamente revelativo e é compartilhado. Você compartilha a sua plenitude. Não é no inner ring, não é no outer ring, é no inner ring. E aí a gente precisa, para despertar essa força da combinação de 4 níveis de inteligência. Uma que eu chamo de inteligência existencial. O que é inteligência existencial? É vida. É você entender a sua vida, entender a si mesmo, os seus valores, as suas crenças, o seu entorno. Entender o outro eu. Uma arma disso seria você fazer terapia. É um caminho. Ou momentos de introspecção. Não é na histeria que a gente cresce, é na dor. Aprendendo com a inteligência existencial, você sabendo quem você é, o próximo passo é saber como você se relaciona, porque nós somos seres relacionais. Nós nascemos seres relacionais. Nós não construímos as coisas sozinhos. E há necessidade da gente entender também o outro. Conhecer como nós refletimos no outro o que a gente pensa, o que a gente faz. É sentir e desenvolver isso para fazer com que haja maior integralidade entre os papéis, maior comunhão entre as entidades. Mas não basta, porque eu também preciso entender as minhas emoções. É daí que vem a empatia, é aí que vem as emoções dolorosas também, mas elas têm uma causa. Elas têm uma causa porque elas estão te indicando o seguinte: você está no caminho errado. Para, pensa, reflita. Mas essas 3 ainda ficam capenga, porque há necessidade de uma 4ª, que é a inteligência sensitiva. Ela é puramente intuição. É saber ler os sinais. Não é você se focar pela figura, aquilo que é óbvio diante dos seus olhos e ao som dos seus ouvidos. É o que está por trás. É sentir os sinais, é a alma. Saber ler a alma. Essa sensibilidade que todos nós temos quando você vê um filme que te comove, uma música que te faz lembrar algo bom, uma flor, uma paisagem, quando você entra em êxtase. É essa a inteligência que eu estou me referindo. E elas são o que é um contínuo. Uma alimenta a outra. Essas inteligências, esses níveis de inteligências faz parte desse líder, que você só encontra no inner ring. Não no outer ring. No outer ring você vive, expressa de cada um do seu jeito essas inteligências. Mas a gente também fica afeto à questão do outro. Porque nós estamos no mundo e somos relacionais, então eu tenho que entender a mim e tenho também que entender o outro, então eu posso colocar isso em coordenadas e abscissas. Eu posso verificar assim,
O eu comigo, como eu estou, para que atinja os meus resultados chaves, os meus propósitos, mas também o outro. E aí eu verifico o seguinte, na combinação, eu tenho aí algumas maneiras de expressar. Existe uma forma em que você valoriza muito, 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 muito a indiferença, por exemplo. Você não quer nem saber de você e muito menos do outro. Sabe aquela música, Deixa a Vida Me Levar? É justamente de pessoas que valorizam esse ponto. Pouquíssima atenção para o eu pessoal não tenho. Eu tenho que me divertir, eu gosto do ócio. Para mim, eu vou viver em contemplação. Dá um LSD aqui, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, uma bebidinha ali, ou seja lá o que for. E esse cara tem um nome, esse cara é indiferente a tudo, a ele próprio. E se ele é diferente a ele próprio, como que ele pode ser diferente ao outro? Mas existe aquele camarada que, ele foca muito ele. Eu, por exemplo, fui assim. Focava muito eu e pouco o outro. Eu era egoísta, eu era o provedor, eu era o salvador, eu era o inovador, eu era o arrogante. Era eu que resolvia tudo isso daí. Caí na minha própria armadilha. Esse cara é o que a gente chama de egoísta. Essas duas partes são horríveis. Mas existe aquele camarada que se dedica demais ao outro, mas pouco a ele. Esse é o herói, né? E a gente sabe que no Outer Ring, herói é aquele que não teve perna para correr. Ficou por último, né? É o que eu chamo de altruísta. A Bíblia fala altruísta, mas a Bíblia não fala isso. Ela fala, ama teu Deus e o seu próximo como a ti mesmo. Teu Deus acima de todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. O altruísta não ama a si. Ele ama o outro. Vive em desequilíbrio. Opa, mas tem um lado positivo. Tem aqueles lá que, poxa vida, se esforçam demasiadamente para entender o caminho dele é entre inner ring e outer ring. É uma pessoa que valoriza muito a si mesmo, mas também valoriza muito o outro. É o que eu chamo de alterista. É aquele cara diferente do altruísta, que pensa só no outro. Esse não, pensa em si primeiro, sim, mas depois ele faz as escolhas para quem, como, quem e quando prestar auxílio ou compartilhar. E existe aquele que fica... É o camarada que é tendencioso. Uma hora ele está num lado, outra hora ele está no outro, é o camarada plástico, é o camarada que carismático, não gera credibilidade. É um camarada que se utiliza muito do auto-engano e engana os outros também. Então, o que a gente pode perceber aí é o seguinte, dentro de um conceito bem claro, é que o líder que a gente quer despertar é um líder que possui uma característica bem particular. Os dois tipos de líderes oriundos do Inner Ring são os altruístas e os alteristas. Os outros três é uma derivação enganosa desses dois que eu acabei de dizer. O alterista, ele se prende aos aspectos alheios. O altruísta. O alterista, ele tem a consciência de si. E para fazer a escolha, ele analisa bem quem merece essa escolha, com quem ele vai compartilhar. Porque o compartilhar dele vai fazer bem não só para ele, mas também para os outros. E aí, a gente precisa sintetizar isso tudo em competências. E essas competências acontecem e se formam no indivíduo dentro do inner ring. E o que está dentro do inner ring? Quando você tem um propósito de vida, você percebe que esse propósito de vida
faz parte de algo intrínseco teu e que te desperta. Isso está dentro do inner ring. Ele é completamente espiritual. Ele se transforma ao longo da tua existência, mas é lá que ele está brotando. O primeiro passo, dentro do contexto do outer ring, é ele empreender. Para depois, considerando esse empreendedorismo, ele se ater à resiliência, à disciplina, de saber o seguinte, ele não vai conseguir essas questões de um dia para a noite. É uma escada, a cada dia é um degrau. Para fazer o quê? A sua promoção. E com base nisso, ele liderar o seu propósito. Esse cara, que eu chamo de o líder que tem que ser despertado. E é nesse cara aí que a gente tem que refletir o seguinte, aonde ele se encontra? Esse líder, ele não está nos livros, ele não está nas grandes teorias que até agora a gente estudou. Simplesmente, ele está dentro de você. Desistir não é uma opção. É algo possível. Você escolhe o caminho. Obrigado. É isso aí. Esse é o despertar do novo líder e a gênese da nova cultura. É isso que eu aprendi quando eu me vi no fundo do poço. A humanidade parece estar no fundo do poço. Mas pode ter certeza que não é o fundo do poço, não. Tem pontos mais obscuros, mais frios, mais dolorosos, escuros do que esse que a gente está vivendo. A gente pode fazer a diferença com o nosso talento. Basta apenas ter fé e acreditar que é possível. Silenciamos? Fechamos, Danton. Vamos abrir para perguntas, então. Sim. A gente vai disponibilizar o microfone. Quem quiser fazer pergunta, só avisa que a gente vai se organizando. A Daniela perguntou como faz para bater palmas. Tem uma mãozinha aqui nas reações, Daniela. Só clicar ali e aparece a mãozinha embaixo no rodapé aqui. Muito boa a apresentação. Lu, você quer falar? Luciana? Ou era a Vânia, não sei, que ia controlar as perguntas? O Carlos. Não, Val, pode conduzir. O Carlos também comentou aqui que foi muito boa a apresentação. Eu tenho uma pergunta. Vai. Muito bem, Elaine. Pode abrir seu microfone e fazer a pergunta diretamente para o Danton. Ok. Danton, gostei muito da sua apresentação. Eu venho estudando já há alguns anos algumas coisas, com outras palavras, mas enfim, eu acho que tem alinhado com aquilo que você falou. Você partiu aí desse ponto onde o líder ele tem que procurar dentro, porque todos nós temos esse potencial, né? E a gente sabe que isso também é uma escolha. Você, como um grande facilitador de líderes, como é que você vê esse caminho de estimular, que já que é uma escolha, de estimular as pessoas a buscarem isso, né? A despertarem, digamos, para esse nível de consciência que você compartilhou com a gente? O despertar desse líder é uma coisa muito pessoal. Tem pessoas, por exemplo, que têm facilidade. São pessoas mais sensíveis, são pessoas mais intuitivas, são pessoas mais introspectivas por natureza. Então, chegam próximo dele de uma maneira bastante intensa. Isso independe de idade. Porque, por exemplo, outro dia eu recebi no WhatsApp um videozinho de uma menina, acho que vocês devem ter visto também, de 3 anos de idade, em cima de um palco, haviam 7 pessoas,
7 pessoas que falavam idiomas diferentes um do outro, e ela falava, com 3 anos, as 7 idiomas. Não só falava, lia também, e tinha uma perspectiva completamente diferente daquelas que até então a gente tinha para uma pessoa de 3 anos de idade. Eu fico me perguntando, de onde vem isso? Não é do Walter Ring. Então, como é que se faz para despertar isso? Eu citei 4 níveis de inteligência. Tem que se buscar conhecer a si mesmo, a não se enganar. Tem que estar disposto a encarar essa verdade, porque ela é muito difícil. Quando você se acha, você se encontra, e aí é um processo difícil mesmo, porque você tem que encarar os seus leãozinhos, né? Mas à medida que você encara, você vai se abrindo às outras pessoas, e aí entra a outra inteligência, que é a inteligência do relacionamento, a interpessoal. E se você conhece a si mesmo, você vai ver o quanto a humildade é importante para você aprender com o outro. Porque enquanto você não se conhece, você não aprende muito com o outro, você não se abre muito. Eu, por exemplo, não me abria, sinceramente, porque eu não queria que os outros me vissem como eu me vejo. Então eu me reservava, mas isso é horrível, por conta de que eu estou vivendo um auto-engano, e quando eu me despojo disso, encaro a verdade, eu paro de pedir desculpa várias vezes. É ridículo pedir desculpa. É muito bom a pedir desculpa, mas é muito melhor para quem desculpa, para quem te dá a desculpa. O chato é você pedir desculpa e depois, opa, peraí, me desculpa mais uma vez. Ou foi sem querer, desculpa. Espera só um pouquinho, não aprendeu nada consigo mesmo. E não aprendendo nada consigo mesmo, não aprendeu com o outro. E as suas emoções? As suas emoções estão de perna para o ar. Nós vivemos num mundo onde não é isso que está aí. Fazem a gente ver isso, porque a gente não nos conhece a si mesmo. Vê a Globo, mas tira suas conclusões. Não fica com a conclusão dela. Então, isso é uma questão de inteligência emocional, de você controlar, buscar esse equilíbrio. E saiba ler os sinais. É inteligência intuitiva. Uma vez que você sabe quem você é, tem noção exata da importância do relacionamento na sua vida, porque somos seres relacionais, e tem controle e equilíbrio das suas emoções, o intuitivo fica fácil. Você passa a ser esse líder alterista. Porque se você não tiver essa intuição, você vai continuar, você pode, no máximo, ser altruísta. Esse foi o meu achado. Muito bem. Obrigada, Danton. Parabéns pela apresentação, viu? Muito obrigada. Nós temos mais algumas perguntas. A Marília gostaria de falar a sua... Marília, eu vi aqui, é super interessante a sua questão. Eu gostaria que você mesmo fizesse a pergunta para o Danton. Pode ser, Marília? Oi, pode ser sim. Boa noite a todos. Boa noite, Danton. Boa noite. O que eu coloquei aqui é que há cientistas que afirmam através de estudos que as tomadas de decisões, elas são baseadas invariavelmente através das emoções de cada um. Então, eu queria, dentro desse contexto que você colocou hoje para a gente, como você entende que deve ser trabalhada a resiliência em pessoas tão ímpares que somos, dada a singularidade de experiência de cada um? Bom, o nível de resiliência também é particular, não é? O nível de tolerância. Eu confesso a você que a minha resiliência era extremamente baixa. Eu não suportava responder pela segunda vez a mesma pergunta. Ou ter que repetir por 2 vezes o meu pensamento para que o outro entendesse. Eu confesso a você que mesmo tendo uma queda tão grande como eu tive, né, que você acaba se conhecendo. Eu até escrevi um artigo no LinkedIn sobre o fundo do poço. Convido vocês a lerem, aqueles que não leram ainda. História, tudo. Eu ainda me flagro com baixa resiliência para o nível que eu espero atingir.
É o meu propósito, já que a minha escolha é trabalhar com gente. Então, a resiliência, eu vejo que é uma virtude, todos nós temos essa virtude, e exercitamos essa virtude em diferentes momentos da nossa vida. Ela está intimamente correlacionada com a história de cada um, o jeito de ser de cada um. Agora, se você tem uma resiliência que você considera, em todas as situações, pelo exemplo de vida que você tem, algo que te traz um resultado a ponto de te deixar em plenitude, eu tenho absoluta convicção que ela, a partir do teu exemplo, pode ajudar a outras pessoas a buscar em você, por isso que eu digo, né, o encontro é revelador e ele é compartilhado. Vai buscar em você as soluções. Você passa a ser o coacher, você passa a ser o mentor dessa pessoa, pelo exemplo que você pode dar. Então, a resiliência é a expressão de exemplo da tua conduta que faz o outro te respeitar e te aceitar como um counselor ou um mentoring. É assim que eu vejo. É assim que eu acho que, por exemplo, os talentos humanos que estão aí esperam dos próprios gestores de talentos humanos, não mais de recursos humanos, que possam ajudá-los a sair desse momento tão difícil que todos nós nos encontramos. Danton, tem Sim. mais perguntas? Tem a da Rosa. Eu vou pedir para que você sugerir que você finalize a apresentação para a gente ver todo mundo na tela ampla e assim a gente vai vendo quem está fazendo as perguntas. Pode ser? Pode ser. Vou finalizar, sim. Temos agora a pergunta da Rosa. Rosa, você gostaria que eu lesse ou você mesmo faz a pergunta? Pode ler, ou eu faço. O Danton, você sabe o ambiente que eu vivo, me conhece bastante, há bastante anos, né? E eu me acho muito alterista, né? Eu me preocupo muito com os outros. E muito mais, às vezes, comigo, eu penso, me deixo um pouco de lado e penso muito nos outros. E, às vezes, eu acho que isso não é tão bom assim. Sabe, eu me esqueço um pouco e me preocupo mais com as pessoas que estão ao meu redor. Isso é muito ruim? Faz mal? O que você acha que eu posso agregar? Porque eu sou muito marqueteira, né? Então, sempre fui, né? E na realidade, assim, entrei numa área na Global, né? Entrei na Global e tal, mas a minha área realmente é marketing, né? E às vezes eu me preocupo muito com os outros, Anton. E isso me deixa, às vezes, assim, com alguns vãos, sabe? Eu falo, e eu? Como que eu estou, sabe? Rosa, em geral, quem é alterista não sabe que o é. Mas quem não é que pensa que é. Esse é coração valente. Oi? Não, nada, Danton. Não entendi. Nada, Danton. Só me fez lembrar. Desculpa. Eu não entendi, desculpe, eu perdi alguma coisa. Não, acho que não, Danton. Acho que entrou alguma conversa no meio aí, Danton. Então, eu disse, Rosa, que em geral, quem é alterista não sabe que o é. Mas quem não é que pensa que é. No nosso inner ring existe toda uma energia que a gente vem com ela, é um potencial enorme, mas por conta de que a gente aprende a ser humano, a gente vai perdendo essa força porque o outer ring vai tomando espaço. Sim. Mas o mágico da vida é que chega um determinado momento é que esse outer ring ele começa a perder um pouco de força, mas aquela força do inner ring ele começa a aflorar. Isso pode acontecer aos seus 40 anos, aos seus 50 anos, aos seus 60 anos, aos seus 70, mas ele vai acontecer. E a pessoa que se sente realmente alterista está sempre na busca disso. Mas o que você não pode é entrar numa paranoia, né? É isso que eu quero e querer ser perfeito. Você tem que ter a coragem de ser imperfeito sempre. Sempre. Porque você
aprende a ser alterista é com a reação do outro por aquilo que você compartilha com ele. Com certeza, Danton. Com certeza. Você deu a resposta certinha, o que eu precisava. De nada. Muito bem. Saúde. Muito bem, nós temos a pergunta do Adilson. Adilson, gostaria de fazê-la pessoalmente ao Danton? Ou posso? Sim. Eu posso fazer, Valdeli. Esse cara eu conheço. Obrigado, Valdeli, pela ajuda, e estou muito feliz de estar aqui com tanta gente. Nunca imaginei que ia ver uma palestra do Danton reforçado aqui na minha cama com um travesseiro. Sinceramente, não. Mas foi muito boa, Danton. Parabéns. Obrigado, Adilson. Eu estava te ouvindo, assim, e me promoveu reflexões, como você já sabe. Eu reflito já há algum tempo também. Mas é uma pergunta mais objetiva, embora eu vou trazer aqui uma ideia do que me provocou essa pergunta, porque toda mudança ela pode ser feita de várias maneiras. Ela pode ser como uma receita. Você pode preparar uma receita de várias formas. Você pode ter ferramentas, métodos mais eficazes, menos eficazes, mais produtivos, mais rápidos ou menos rápidos. Na tua visão, nesse conceito da mudança para um novo líder, o que você considera que são as ferramentas que estão disponíveis hoje, né, para todos nós, que poderiam acelerar essa mudança? O que você tem a trazer como perspectiva? Olha, eu acho, em primeiro lugar, que você tem que estar predisposto a ela. É o mínimo que se espera. Porque se você resistir ou estar em estado de choque, você não vai dar um passo. Por quê? O medo te impede. É o medo que faz com que as pessoas evitem a mudança. Porque nós estamos num mundo habituados a quê? A ser o melhor. Pedir ajuda é sinal de fraqueza. Então, quando você está vivendo hoje num mundo que está de cabeça para baixo e vivendo a mudança, porque agora você não é o agente da mudança, você também é sujeito dela, né? Você tem que estar predisposto a rever o que você tinha. E essa revisão é profundamente um gesto de introspecção. Tem pessoas que, até por questões da própria profissão, da maneira como foi educada, são pessoas extrovertidas, expansivas. Elas não conseguem entrar dentro de si. É aquela velha regra do Jung, os tipos psicológicos do Jung. Extroversão, pensamento introvertido, pensamento extrovertido, sentimento extrovertido, intuição extrovertida e sensação introvertida, sensação extrovertida. Esses são os tipos psicológicos. O pensamento extrovertido, sentimento extrovertido, dificilmente encontram um resultado para esse momento. Porque há necessidade do aspecto da introversão. Sem ele, você não consegue chegar no seu outro eu. É uma questão de reflexão, é de buscar realmente leitura, ajuda, é participar de programas que fogem realmente à questão cognitiva, mas vai mais profundamente do que o afetivo. Você tem que estar aberto a isso. A física quântica até explica hoje a existência dessa força aí, já se aceita isso. Einstein aceitava isso. Grandes físicos aceitavam isso. Nós não podemos negar. O problema é que, neste mundo que nós estamos hoje, focado no capitalismo, nessa maneira tosca de viver, porque o que nós estamos, como eu falei, vivendo, os ricos serão ricos, mas não tão ricos como eram. Os pobres serão pobres, mas mais pobres do que eram. É só verificar o seguinte, quanto nesses 3 meses, o que caiu de provento na conta de vocês? Posso garantir que saiu muito mais do que entrou. Isso é um recurso finito. A introspecção, essa força é infinita. Então, eu acredito que o elemento básico disso é você poder estar predisposto à introspecção.
a buscar esse outro eu para aflorar de uma maneira completamente diferente. Parece até algo filosófico. Olha, eu não sou pastor de igreja, não. Mas é verdade isso. Eu não posso negar isso. Faz parte de nós. Tirou isso de nós, nós secamos. Nós secamos. Agora, quando você entra e desperta esse outro eu, você tem muito mais luz, muito mais vida. Obrigado. Agora, é uma sacanagem você me fazer essa pergunta. Por quê? Porque eu tenho certeza que você tem a resposta. Eu tenho a resposta que funciona para mim, funcionou bem para mim. Mas é verdade. Mas olha, eu falei uma coisa assim, tem coisas que eu encontrei que eu acho que não pode ficar só comigo. E eu tenho certeza que a tua resposta não pode ficar só com você. Tem muita carinha aí que vai gostar de ouvir você falar também. Quem sabe um dia eu ter essa chance maravilhosa. Você é muita gratidão. Obrigado. Já está escrito. Está definido. É só canalizar, mas já está definido. Nós temos ainda bastante elogios aqui, Danton. Elaine Dilela faz muito boa apresentação, parabéns. A Cecília diz que grande mestre, parabéns pela live, show por compartilhar o aprendizado através da sua vivência. A Yara também te parabeniza. O Ayrton, tudo bem, Ayrton? Tudo bem, tudo bem. Rapidamente, só agradecer também o Danton. Ele não me conhece muito, mas eu conheço ele de longas datas aí, da tempo de Maria Vilma Chiorlin Veloso, psicodrama bioenergética, terapia do papel organizacional, olha só. Então eu pude relembrar um pouquinho da sua origem aqui, ouvindo e vendo essa apresentação linda e honesta. Então eu queria te agradecer, né, por essa honestidade, por esse se despir aí do ego e vir aqui e falar do coração e da alma pra gente. Muito obrigado, viu, Danton? Eu que agradeço, viu, Ayrton? Eu que agradeço. A Rosa também falou que te admira muito. Acho que ela teve a voz aí, né, Rosa? E a Andrea também te dá parabéns. Ótima apresentação, energias, tudo na vida. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Pulei alguma, pessoal? Nirma? Olá, meu querido. Achou que não ia fazer? Seria muita sacanagem. Olha, adorei a sua apresentação e muito sensível, e tenho certeza que o caminho é esse, hoje mais do que nunca, eu tenho a certeza. Tenho a certeza também que nós de RH, porque eu acho que o grupo que está aqui, eu penso que é muito de RH, nós temos uma tarefa muito difícil pela frente. O Yuval Harari, que é aquele professor israelense, ultimamente ele tem falado o seguinte sobre a pandemia: nós não temos líderes preparados no mundo. Então, a nossa tarefa como elementos de desenvolvimento de talento tem que começar por nós mesmos. E esse começo é reduzir o ego e aumentar o ser, né? Essa descoberta do ser é um trabalho que é bem árduo, eu acho que e vai levar algum tempo. Olha, um grande beijo para você. Obrigada pela possibilidade de reflexão. Eu que agradeço a sua presença, Nina. Fazer bem sem ver a quem. Quem está falando? O Val, o Aruan tem uma pergunta. Pode, eu estava esperando. Pode fazer, Aruan. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Danton. Excelente apresentação. Muito boa. O meu comentário, eu vou dar uma sequência na linha que a Nirma começou. E seguindo o que ela comentou, mas o que eu estou achando que vai acontecer no futuro, eu posso dizer que, na minha percepção, vai ser muito difícil ser um líder no futuro.
Primeiro, porque nós temos que levar em consideração duas palavras que serão muito importantes no futuro bem próximo, já estão acontecendo agora. Uma delas é disrupção e a outra é convergência. São duas situações, são dois momentos, são dois conceitos que vão modificar muito a nossa vida. A pandemia virou a mesa de ponta cabeça. Quem está esperando voltar à normalidade pode esquecer, porque o futuro não vai ser o que nós tivemos até agora. Vai ser totalmente diferente. Nós precisaremos encarar o mundo de uma forma bem diferente, porque o que é normal hoje não vai existir mais. E para ser líder nesse novo mundo, vai ser muito mais complicado. Vai exigir demais de todos nós. Vocês são profissionais de RH, eu sou profissional de finanças, eu sou profissional de gestão. Então, você tem uma modificação completa aí de conceitos. E se nós não estivermos preparados, seguindo o conceito que você colocou na sua apresentação, Danton, do Wiener e do Walter, nós vamos passar dificuldades. Você concorda comigo? Concordo. Eu concordo, sim. O Wiener Wing é disrupção, o Walter Wing é convergência nesse momento. É exatamente isso que você falou. Concordo plenamente. Legal, obrigado. Eu que Valeu agradeço. muito a apresentação de hoje. Eu que agradeço. Opa, você está tá mudo o seu microfone, Valdeli. Muito bem. Esse negócio de ficar colocando no mudo, tira, coloca. Nós temos mais aqui, deixa eu ver, André já tinha falado, Daniela, posso fazer uma observação? Daniela Bernardes, pode ligar seu microfone. Boa noite a todos. Obrigada aí, Danton, pela sua excelente apresentação. Eu só queria agradecer a você por compartilhar tanta coisa boa aqui com a gente. Acho que a maioria não me conhece, vocês têm, parece que os mesmos contatos aí. Eu sou talvez a externa aqui. Mas foi realmente muito expressiva, sensível. E a observação que eu queria fazer é que nós, a partir de agora, possivelmente vamos ter que observar a questão da sensibilidade, pensando que vocês são pessoas que estão constantemente lidando com pessoas, e o quanto nós viemos construindo uma sociedade perversa, vamos assim dizer. Eu não sei se essa seria uma palavra muito pesada, mas acho que todos já conhecem e sabem o que isso quer dizer, que é essa postura mais egocêntrica que a gente acaba construindo, às vezes, como forma de ser no mundo, e o mundo, às vezes, nos pede, mas acredito que a pandemia veio para quebrar isso, de certa forma. Ou seja, nós não poderemos mais ter esse tipo de comportamento, nem nas corporações e nem na nossa vida pessoal, porque a gente vai ser obrigado, acredito eu, a quebrar o ego. Agora, talvez seja o momento em que nós vamos ter essa oportunidade, que eu acho que é uma bênção, né? Que esse momento traz para todos nós, de introspecção, que é um pouco do que o Danton trouxe. E essa introspecção é o que vai fazer com que a gente passe a desenvolver esse novo líder, que é uma coisa desconhecida, que a gente ainda vai ter que descobrir como fazer, né? Mas a sensação que eu tenho é que é um desafio, que eu acho que é um desafio extremamente interessante para aqueles que tiverem confiança e coragem, como disse o Danton, que é o mais corajoso aqui a trazer isso e se abrir para nós, né? Que isso não é fácil, né? A gente abrir as nossas questões para as pessoas de maneira assim tão sensível. Então, eu acho que essa é a reflexão que fica para mim, né? O quanto a gente vai precisar quebrar o nosso ego e passar a desenvolver um eu mais próximo do que de fato sou. Porque a gente veste essa capa e vai levando ela para a nossa vida, e o quanto isso dificulta as nossas relações, dificulta o mundo de maneira geral, né? A forma de funcionar do mundo não está legal. E eu acho que uma pandemia veio, não foi por acaso, é porque a gente precisa rever muita coisa.
Então, acho que é isso que eu queria deixar aí com vocês e agradecer imensamente ao Danton. Eu vou precisar sair, que eu tenho um outro compromisso agora, mas agradecer grandemente aí por todo esse conhecimento e prazer em conhecê-los aqui, pelo menos Antes de você sair, eu só gostaria de deixar claro para todos que estão nos vendo o quanto você vem me ajudando, o quanto eu venho aprendendo com você. Agradecida. Eu é que agradeço por você me dar a honra e a oportunidade de acompanhar você nesse processo. E, enfim, é muito gratificante ver o crescimento e em alma. Eu acho que isso aqui fica mais evidente a cada dia. Então, se eu conseguir abrir um pouquinho as janelas, eu já fico felicíssima. E acredito que você abriu foi muitas portas, não foram janelas. E que bom que a gente consegue abrir portas de mais pessoas com tudo isso, porque você é bem expressivo e sabe o que fazer com aquilo que você ganha na vida, né? Que é compartilhar as coisas boas. Então, obrigada a todos e um beijo grande. Eu agradeço a você, Danton, por tudo isso e vou deixá-los porque não consigo ficar até o final, tá bom? Tá certo. Obrigada e prazer aí a todos. Obrigado pela presença. Volte nos próximos encontros. Eu volto com certeza. Tchau, tchau. Tchau. Bom, nós temos também um comentário do Ricardo aqui, dizendo parabéns, Danton, pessoa especial e diferenciada. Obrigado pelos aprendizados nos tempos juntos. Tenho certeza que você vai ter que repetir alguma coisa para as pessoas. Nem sempre é fácil entender o que às vezes é fácil falar e expor. É isso, Ricardo? É isso mesmo, viu, Valdeli? Esse velhinho aí, ele fica nervoso de repetir as coisas, mas ele acha que é fácil entender tudo que ele fala. Ele acha que é fácil entender as reflexões dele, entendeu? Ele fica lá na casa dele, sempre preparando todo o psicológico dele para conversar com a gente, e aí a gente não consegue acompanhar às vezes. Resiliência, viu, velhinho? Ainda bem que você sabe o seu ponto fraco aí, viu? Mas você é maravilhoso, viu, velho? Muito obrigado por tudo. Desculpa a intimidade, viu, gente? Muito obrigado, Danton, por tudo. Eu acho que eu venho aprendendo bastante. Sou meio casquinha grossa também, né? Venho de uma área extremamente técnica, né, pessoal? Não sou da área de RH. O Danton aí, junto com o Maurício, estão ajudando a me formar um líder. Aí acho que isso um dia vai acontecer, né? É claro, a maturidade é muito importante, mas o pouco que eu aprendi nesse tempo é como lidar com as pessoas, né? O livro, né? A capa é sempre fácil da gente avaliar, né? Mas ela é muito diferente do fundo, né, Danton? Que foi o que você me ensinou, que é o que realmente é cada pessoa, né? Como você conseguir captar a qualidade das pessoas, né? Eu, como iniciante aí de um grupo aí pequeno, né? Aprendi muita coisa, tive muita dificuldade. A mudança da pandemia foi muito complicada para mim no início, né? Porque eu não acreditava que daria certo o trabalho da forma como a gente pensou em fazer, né? E, na verdade, deu certo, né? É verdade isso que o Danton fala. Eu tive alguns momentos de medo, né? Porque eu sou um cara que gosto de entregar aquilo que eu me proponho a fazer. E aí, em alguns momentos, eu tive que me apoiar nos meus superiores, aí eles me ajudaram e me mostraram que o caminho, ele clareia. A própria natureza humana, ela encontra a solução para as dificuldades, né? E, realmente, o mundo mudou. A gente vê aí o que está acontecendo, não só na parte da empresa, da DOR, mas como a gente tem muita ligação com o mundo digital agora, né? Bom, não tem nem o que falar na parte digital, né? Porque eu aprendi demais, né? Um mundo que eu não conhecia. E hoje a gente aplica coisas que eu aprendi dentro da DOR, até para a empresa do meu sogro, né? Os caminhos e tudo mais. Mas, Danton, tenha paciência com a gente, tá bom? Olha que sorriso bonito que esse velhinho tem. Desculpa você puxar saco, hein? Ricardo, muito obrigado. Nós temos aqui um parabéns do Adilson, que saiu, se despediu aí, que tinha um compromisso. Várias outras pessoas aqui também parabenizando.
E nós temos a Lúcia Helena. O despertar da autoliderança é o grande desafio dessa era humanológica e exponencial. Assim exige. Lúcia, quer falar? Completar sua frase? Liga o microfone, por gentileza, Lucilena. Eu creio que o Danton disse tudo, né? Mas quando nós falamos em liderança, o apagão de líderes, como a Nirma, minha amiga Sônia, eu chamo de Sônia, né? Trouxe, eu vejo assim, a era é que nós busquemos, através do autoconhecimento, autodesenvolvimento e autotransformação, a autoliderança. E aí sim nós poderemos estar em quaisquer ambientes contribuindo efetivamente com o propósito maior, né? Que é o que nós viemos fazer como cidadão planetário. Era só isso. Gratidão, Danton. Eu que agradeço, Lucilena. Obrigado, Lúcia. Sônia Bramante, está aí? A Sônia já saiu? Ela disse, parabéns, Danton. Ontem eu conheci um Danton. Ah, a Sônia apareceu ali. Quer falar, Sônia? Posso ler? Tá bom. E hoje vejo uma pessoa. Gostei muito de rever alguns rostos queridos e só tenho a agradecer. Eu partilho dessa trilha do autoconhecimento e se sente muito confortável ao te ouvir. Muito bem, a Ayrton já falei, a Sueli também disse, a Sueli Alves, dizem que temos que aprender com o amor ou com a dor. E a dor veio de um dia para o outro. Nessa questão aí da pandemia, Sueli, acho que é isso que você está dizendo? Não, o que eu queria dizer é isto, né? Porque você estava vivendo numa vida normal. De um dia para o outro, a gente acordou e teve que viver com momentos assim tristes, muito tristes, e que você não sabia nem o que fazer. Eu, pelo menos, fiquei com tudo. Eu tive de tudo, que pode se imaginar: gripe, resfriado, infecção de urina. A gente vai tendo tudo porque ou não poder fazer nada, ou não poder sair, aquilo deixou a gente muito ruim. Agora a gente já está se acostumando um pouco. E o Danton, assim, como eu conheço ele há muito tempo, posso dizer assim, que mudou muito, né, Danton? O seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, ou de como você era, da exigência, de quando a gente estava assim, em alguns trabalhos que a gente fez junto, e eu notei assim, bastante diferença. Das coisas que você pensava e como você pensa hoje. Obrigado. Muito obrigado, Sueli. Aí a Isabel falou muito obrigada, Danton, por compartilhar tamanha experiência. E a Vânia, eu acho que eu posso passar a palavra para você, né, Vânia? Pode ligar o microfone. Você quer que eu leia? Então tá bom. Parabéns, Danton, reflexões muito pertinentes para esse momento que estamos passando. Infelizmente, ainda temos muitas pessoas perdidas, sem saber o caminho que irão seguir quando tudo isso acabar. Também compartilho da sua opinião, Vânia. Também penso assim. Eu só queria complementar, aproveitar que a voz está comigo. Eu vi bastante questionamento, né? O pessoal falando que as pessoas vão mudar, né? Que o mundo vai mudar. Vai ter mudanças, evidentemente, até o que o Danton falou lá no comecinho da palavra dele. Porém, não vai ser expressiva essa mudança para todo mundo. Tem muita gente, né? A cena que eu vi esses dias aí na reportagem ou nas mídias sociais, quando abriu o shopping, né? Tem aquela aglomeração, aquele tumulto, né? Então isso expressa que não teve uma mudança, né? Que eu não sei se todo mundo que estava lá tinha uma necessidade real e forte, né, de estar ali naquele momento. Então, era essa a minha palavra. Danton, parabéns, viu? Muito bom. Vai lá, Danton. Eu queria só falar uma coisinha para vocês, se vocês me permitem. Nesse turbilhão de coisas que eu vivi, eu tenho compartilhado algumas coisas e pelas redes sociais eu acabei
conversando e retomando um relacionamento com uma pessoa que fez parte da minha vida lá na minha juventude, na época de colégio, né, de ginásio, tudo. Mas a vida nos separou assim, a gente perdeu contato e agora com as redes sociais a gente se juntou. E trocando algumas informações eu com ele vendo a situação, eu mandei para ele uma música e ele mandou um retorno para mim dizendo que, poxa, meu irmão, eu chorei hoje, mas não foi de tristeza, não, foi de amor, porque você me relembrou uma série de coisas. Eu achei tão bonita essas 3 linhas que eu até liguei para ele e falei assim, Nori, você me dá a oportunidade de eu pegar isso e tentar transformar numa música? E ele falou, nossa, pode fazer. E eu fiz essa música. Eu queria tocar para vocês para finalizar, se vocês aceitarem. Pode ser? Vou pegar o meu violão e dar um time por causa do meu dedinho, porque isso daqui é um enxerto, eu não tenho muita sensibilidade aqui, tá? Enquanto o Danton se prepara lá, muito obrigado a todos pela presença. Eu tirei algumas fotos. Quem não tiver no grupo, pede aí pro contato que tem aí conhecido, ou me manda um recado aqui, eu deixo seu e-mail, a gente manda as fotos que a gente tirou durante a apresentação. É com você, Danton. Essa música chama... assim, o mundo que a gente viveu não volta mais. Mas lá ficaram muitas coisas boas também, não é? Então, provavelmente, coisas boas nos traz saudade. Então, eu fiz essa música em conjunto com o meu amigo Nori, né? E a gente deu o nome de Definição de Saudade. Tá? Vamos lá, hein? Hoje chorei, mas não de tristeza, tão pouco de dor. Gotas riquezas são lágrimas de amor. Hoje chorei, chorei. Quando chorei, foi pranto e saudade, choro saboroso de outra idade, do ser amoroso, profundo e imortal, que brota da alma desperta, que brota da alma liberta, nunca se curva do sentido saudade, mistério e dor. Aceita, entenda, o amor não se esvai. Não desista diante da dor. Sorria pra vida. Verte o amor. Para vocês, isso. Muito bom, Danton. Muito bonita a letra, hein? Eu agradeço muito, muito, muito vocês, e se eu pude transmitir para vocês um pouquinho do que eu aprendi, ajuda se um dia vocês estiverem lá onde estive. Desistir não é uma opção. E a dor que você sente é a dor que te cura. Muito obrigado, viu? Muito bom. Volte, Danton.
Temos muito que aprender com você. Muito. A gente tem muito aqui compartilhar e eu tenho muito a aprender. Não. Ai, muito bom, muito bom, muito bom. Parabéns. Parabéns. Vamos para a próxima, capítulo 2. É isso aí. Aguardamos. Para vocês, viu? Tchau, tchau, Danton. Tchau, tchau, turminha. Tchau, até mais. Yara, o Ricardo, que aí, a Luz. Tchau. Elaine, Dilela. Obrigada a todos. Boa noite. Saudades de vocês todos. Abração. Até mais, gente. Isabel. Tchau, obrigada. Até o próximo encontro. Até.